Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hub Neuronos, um podcast do Instituto Neuronos que conecta você ao que há de mais inovador e atual sobre neurociências, reabilitação, saúde mental, tudo que diz respeito ao cérebro e o comportamento. Eu sou o Bruno Braga, sou o seu apresentador aqui hoje, e o tema deste episódio é Neurociência e Aprendizagem, como transformar a sala de aula em um ambiente de promover potencialidades e habilidades. Para falar sobre esse assunto aqui, estamos novamente com o Dr. Hercílio. Seja bem-vindo, Dr. Hercílio. Muito obrigado. E uma convidada mais que especial, né, que já trabalhou com o Dr. Hercílio no CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social de um município aqui perto de Goiânia, que chama Senador Canedo. E ela é pedagoga, psicopedagoga, neuropedagoga, trabalha com atendimento educacional especializado, é coordenadora de um centro de inclusão, professora do curso de psicopedagogia há 12 anos e supervisora de estágio em psicopedagogia clínica. Seja bem-vinda, Neuzeli, tudo bem? Obrigado pelo convite, Dr. Hercílio. Obrigado, Bruno, por esse momento que eu sei que será muito rico aqui com vocês. Com certeza. E, como eu já falei, né, o Hercílio e a Neuzeli já trabalharam juntos, né, nesse Centro de Referência em Assistência Social em Senador Canedo, e lá eles tiveram a oportunidade de diagnosticar algumas das dificuldades da cidade e elaborar projetos para lidar com essas dificuldades. E eles vão contar um pouco mais para a gente como isso se deu, né, como aconteceu, principalmente no âmbito, né, que é o foco do nosso tema hoje, da educação. Então vou deixar eles contarem essas histórias aqui e a gente vai falar um pouco sobre como as neurociências também podem ajudar no processo de aprendizagem, né, nessa transformação do ambiente da sala de aula em um ambiente de fato fértil para a aprendizagem, e eu conto com você até o final desse episódio. Roda a vinheta. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Conta pra gente, né? Eu gostaria que vocês contassem, vocês que já trabalharam juntos, já tem alguns anos isso, mas como foi esse encontro nesse Centro de Referência em Assistência Social? Como que era a atuação de vocês, né? Conta pra gente um pouco dessa história. Pode começar, Neuzeli, você que é a nossa convidada mais que especial. Então, foi um momento ímpar nas nossas vidas, né, Hercílio? Eu não conhecia o Hercílio e ele chegou e a gente fez uma entrevista e eu me identifiquei demais com os pontos de vista, né, que o Hercílio tinha, com a proposta de trabalho que a gente tinha que fazer no município, que eram demandas imensas, um público de vulnerabilidade social muito grande e que a gente tinha que ir para o campo. E fazer um mapeamento de todos os ambientes, de todos os setores, de todos os bairros, e assim, criou, né, viabilizou propostas que a gente foi enriquecendo no decorrer desse processo e isso fez um estreitamento na nossa relação, que a gente mantém até hoje, e quando ele até foi sair, eu incentivei, você tem que crescer mais, você tem que ir além disso, e ele se tornou essa pessoa que ele é hoje, e a gente teve momentos assim de muito crescimento juntos. A gente pôde também contribuir demais para as famílias em Senador Canedo e com a gestão que dava abertura para um trabalho de qualidade no Centro de Referência de Assistência Social. Bruno, eu estou tão feliz aqui de estar com a Neuzeli, né? Que de fato, assim, esse encontro foi um encontro de alma, né, Neuzeli? Exatamente. A gente acabou, assim, tendo uma afinidade e trazendo de lá para cá uma amizade, né, tão duradoura e tão sincera, né? E uma das coisas que mais eu sei que a gente tem como afinidade é que a gente sempre busca a melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão à nossa volta ou que vêm até nós para serem ajudadas de alguma forma. Então, o que ela está falando aí, quando eu cheguei, ela que foi me entrevistar para saber se eu estava apto para o cargo ou não, né?
Exatamente. Foi essa a proposta. Então, quando a gente se viu ali pela primeira vez, eu cheguei nesse lugar, né? Vamos falar como que eu cheguei nesse lugar. Eu estava dando uma palestra, né, numa semana do Tribunal de Justiça de Goiás. E aí, na época, o prefeito da cidade estava lá e ele gostou muito da minha palestra e falou: olha, eu estou precisando de um profissional como você, né? Eu posso pedir para os meus assessores te procurar? E eu falei: ué, seria maravilhoso. E aí eles me procuraram, então, e aí me falaram dessa proposta, né, de ir até lá. E aí foi assim que eu fui parar lá nesse CRAS para ser entrevistado pela Neuzeli. E também eu não conhecia esse trabalho, né, o trabalho que eles faziam ali, mas como a minha mente é sempre muito fértil, cheia de ideias, quando eu fui vendo a complexidade do que tinha, mas também a possibilidade que a gente tinha de atuação, a gente já foi trocando ideias e figurinhas do que podia, do que não podia, o que seria bom, o que não seria, e aí começou então esse grande projeto ali, e a gente teve a oportunidade de trabalhar acho que quase 2 anos, né, Neuzeli? Eu acho que sim, ou até mais. Até mais um pouco, né? Mas a gente tem muita história para falar desse lugar. Eu imagino, porque vocês trabalhavam com projetos, não só na área da educação, hoje a gente vai falar um pouco mais desses projetos, né? Porque é o tema desse episódio aqui. Mas eu imagino, vocês trabalhavam, você entrou numa posição, Hercílio, de fazer projetos para desde idosos, crianças, como era isso? Ele entrou como psicólogo, porque a estrutura de um CRAS exige que a gente tenha um psicólogo, um pedagogo e um assistente social que possa fazer o mapeamento dessas famílias para a questão do Bolsa Família, né? Dos programas sociais que aquele município ofertava. Então, eles tinham que fazer visita. E logo depois eu vi assim, não, essa pessoa ele tem potencial para muito mais do que isso. Sim. Então, eu era diretora de assistência social e a gente precisava de uma pessoa que fosse coordenasse o CRAS da região central, e aí eu fiz o convite para ele assumir a coordenação desse CRAS. Ele falou assim para mim: você acha que eu dou conta? Claro que você dá, você tem todo o potencial para isso. E foi daí que partiu os nossos alinhamentos de ideias. Na realidade, a gente fez muita pesquisa naquele lugar, e aquilo nos fez crescer profissionalmente, e eu trouxe isso para a minha história na educação em Goiânia hoje, que eu sempre evoco essas lembranças que me fizeram crescer muito. Eu acho que assim, quando a gente pensa em fazer projetos, né, eu acho que uma das diferenças que a gente pode pensar quando você vai fazer um projeto é o olhar, de onde você parte para criar alguma coisa. Porque teorias e modelos e projetos existem muitos, e é tudo muito bonito no papel, nas cartilhas, em como vem. Às vezes tem tanto material pronto que vem para o Estado mesmo, mas será que eles foram pensados para a realidade daquele lugar, né? Será que conhecem a realidade daquele lugar? E eu e a Neuzeli tivemos esse cuidado quando a gente foi fazer esses projetos. A gente quis mergulhar na realidade daquela região, sabe? E aí a gente foi conhecer essas necessidades. E aí, quando você vai de porta em porta, né, era quase um censo que a gente fez, porque a gente conseguiu entrar em todas as casas, praticamente, dos bairros isolados, e a gente foi conhecer as demandas. Então, a gente conheceu a necessidade que havia ali, tanto uma necessidade que passava pelas questões de saúde, né, pelas questões de educação, né, e tudo que acontecia naquele município ali. Então, isso trouxe para nós um olhar mais pormenorizado dessas dificuldades. E aí a gente conseguia fazer projetos direcionados. Então, tipo, o bairro tal precisava mais de uma atenção para adolescentes, porque lá tinham mais adolescentes. O outro bairro tinha uma necessidade mais de idoso. Então, o que a gente poderia fazer pelos idosos que tinham ali, né? E a gente começou a criar projetos que eram endereçados para os bairros, entendeu? Mas pelas necessidades. E isso, além de trazer muito desafio para nós, né?
de buscar embasamento teórico também, de capacidade para isso, mas também para a gente tentar reverter alguma daquelas situações ali. Então, o conhecimento da psicologia social, de cognição social, né, da importância do bairro mesmo. Sem fazer, né, o assistencialismo, exato, o mero assistencialismo. Então, por exemplo, ele dentro do CRAS, ele tinha curso de formação. Sim. Então, a gente ia lá, mapeava aquele setor, e lá tinha uma senhora que era arrimo de família, e ele levava para lá, vamos fazer um curso de costura, então você vai poder gerava emprego e renda, e tinha cursos de diversas áreas, e a gente ficava fazendo esse mapeamento e colocando essas pessoas nos lugares certos em que a gente acreditava de que fosse melhorar a condição de vida dessa família. Até mesmo na distribuição de agasalhos, cobertores, sim, o Hercílio fazia assim de forma que a gente conseguia lançar isso em percentuais e fazer isso de forma assertiva. E com esse olhar, a gente pôde mudar muito a realidade, inclusive das crianças que estavam em situação de rua. Sim. Porque a gente fez um trabalho junto ao Ministério Público, que Hercílio, depois ele saiu multiplicando essas, sim, ideias até em outros estados. A gente trabalhou, a gente fez muita coisa boa lá. Demais, assim, eu lembro de um projeto, né? 2 projetos muito legais que a gente fez. Com os idosos, por exemplo, a gente fez, aproveitando a Semana do Idoso, né? A gente trabalhou meses antes da Semana do Idoso, que a gente comemorava lá. A gente fez um livro, né? Um book da história de vida desses idosos. Então, a gente treinou um monte de estagiários para colher essas informações, né, da história de vida, como que eles chegaram em Goiás, né, como que é a história deles, os filhos, as dificuldades da vida, o que eles enfrentaram, enfim. Colhemos bem a história de vida deles e aí, na Semana do Idoso, a gente fez um desfile com os idosos e a gente maquiou, trouxe maquiagem profissional, foto, tudo, né, e fez o lançamento do livro da vida deles. Isso foi muito legal, porque para contar essa história, eles tiveram que chamar a família que estava longe, entendeu? Sim. Todo mundo quis vir prestigiar o livro, né, da sua matriarca ali, da avó, da bisavó. Foi muito legal. Interessante, que eu acho que Hercílio nem lembra desse detalhe, foi que nós tínhamos uma artista plástica, sim, dentro do CRAS. Claro. E nessas histórias, ela começou a fazer pinturas em telas da história que eles, sim, vivenciaram na época do trem, né? Sim. Da locomotiva, que lá tinha uma estação de trem que estava, né, não estava mais funcionando, e ele pôde fazer isso, e a gente utilizou isso no desfile da cidade. Olha, vocês não têm ideia de quanto eles ficaram felizes. Esse desfile foi memorável. Por quê? O que a gente fez, né? Como a Neuzeli estava falando, para a gente distribuir essas rendas aí, né? Nessas rendas não, para distribuir as ações que tinha ali, por exemplo, a cesta básica, ou então qualquer outra coisa que vinha para ser de doação dos programas sociais, a gente tinha palestras com eles e a gente pegava esses arrimos de família, né? Os responsáveis, e a gente oferecia cursos profissionalizantes em troca disso, né? Então, a gente falava, por tantos meses a secretaria vai te ajudar com cesta, com tudo isso, mas a gente quer te dar trabalho, a gente quer te dar uma formação profissional para você ter trabalho. E eles vinham para palestras e vinham para tudo isso. E aí eu sempre, né, pensando na parte psicológica, em fazer eles se sentirem bem, melhorar a autoimagem, a autoestima, o que a gente fez? A gente organizou um desfile profissional. E aí, a gente tinha um curso de corte e costura, então a gente colocou no final... Curso de cabeleireiro, de corte e costura, de maquiagem, de fazer cintos e sandálias, né? Tinham vários cursos. A gente entrava em contato com as empresas que trabalham na parte de moda e elas podiam depois reaproveitar as meninas que formavam, né, no corte e costura, mas a gente contratamos um estilista profissional, ele desenhou umas peças e a gente colocou essas meninas para costurar isso, né, como era o trabalho final delas do curso. E aí eu contratei modelos profissionais
para vestirem a roupa que essas meninas haviam costurado, e elas não sabiam disso. E aí a gente contou a história desse município, né, passando por tudo, toda a história do município, fazendo um desfile. E aí elas iam receber o diploma do curso de formadas em corte e costura lá nesse evento. E aí elas não imaginavam que as modelos profissionais estariam vestindo a roupa delas. E aí foi uma emoção imensa, porque quando elas viam aquelas mulheres todas bonitas, produzidas, eu falei, eu que costurei, foi eu que fiz essa roupa, foi eu que fiz aquela roupa. E aquilo assim foi tão legal, porque elas puderam se enxergar como profissionais. Sim. E o que elas estavam fazendo, de fato, poderia virar um trabalho remunerado. E o que a gente fazia também? Convidava os empreendedores da região para ir lá, tipo os olheiros, né? Para ir verem os talentos também que tinham ali, que a gente estava formando. E muitas já saíam até empregadas, né, Neuzeli? Muitas famílias começaram a mudar essa situação, esse quadro. E a gente também fazia, nesse projeto, mapeamento já para fazer a doação das casas que o governo distribuía, né? E aí a gente usava esses mesmos critérios. Então, o trabalho ficou gigante. Esses eventos tinham muitas pessoas que vinham, famílias inteiras viajavam para ir lá prestigiar esses idosos, porque aí veio um coral, aí tinha grupo de danças, aí ele começou a montar um trabalho com os adolescentes, e a gente foi ver o tanto que a aprendizagem, ela perpassa por todos esses contextos sociais, e que a sociedade, ela vê a aprendizagem somente aquela do ambiente sistematizado, e não vê que esse olhar que todas as esferas precisam ter para a sociedade de forma geral, o quanto que ela produz um ambiente favorável e enriquecedor para que esses sujeitos se tornem protagonistas dessa aprendizagem. Sim. E eles se tornaram protagonistas desse próprio ato de gerir a própria família, gerir a própria renda, se sentir empreendedor, e isso foi muito bom, tanto para nós como para eles. E o impacto foi muito grande. Com certeza. E foi lá, né, no CRAS também, que vocês desenvolveram a Escola de Professores, né? Eu tenho até um projetinho aqui, que é a Escola de Professores, desenvolvido em 2010, está aqui até o ano. Foi um projeto para ensinar aos professores sobre questões relacionadas a como o cérebro aprende, até mesmo a possíveis problemas de neurodesenvolvimento, até para encaminhar para profissionais mais capacitados, né? Um projeto bem bonito. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como vocês chegaram nessa ideia a partir daquilo que vocês mapearam na cidade, né? E como que isso foi desenvolvido. Então, vamos contar essa história, né, Neuzeli? Como que, observando as necessidades sociais ali, né, as dificuldades que tinham na própria região, como que a gente conseguiu dali ir para a escola, né? Conta aí para nós, o que você lembra disso aí, que eu vou contar desse projeto lindo. Como esse projeto surgiu a partir de um indivíduo, um adolescente, que ele tinha transtornos, e ele vivia pelas ruas, a família não conseguia conter esse sujeito dentro de casa, e chegava no CRAS sempre a reclamação de que ele quase foi atropelado por um caminhão. Uma vez ele gostava muito de jornal, eu puxei ele porque um caminhão não dava conta de parar e ia atropelar. Estava na rua, no momento eu puxei, aí eu cheguei lá e falei assim, nós temos que fazer alguma coisa, porque ele vai morrer, a cidade estava crescendo, ele vai ser atropelado a qualquer momento. E ele passava nos bares, ele davam bebida alcoólica para ele, o padre não conseguia fazer a missa, porque ele tomava o jornal da mão do padre. Então, assim, isso virou uma demanda na sociedade, porque isso para alguns era um incômodo e para outros olhava e falava, alguém tem que fazer alguma coisa. E aí nós começamos a
a estudar e a chamar pessoas para ter uma roda de conversa Sim. a respeito desse caso, o que as instâncias sociais poderiam fazer para ajudar essa família. Então, nós começamos Ele era um adolescente? Ele era um adolescente e ele não era filho legítimo dessa família. De criação. Era um filho que os pais haviam morrido e deixou ele bebê, e eles eram primos dele, na realidade. E eles ficaram com ele. Ele era contido muito tempo dentro de um lugar cercado, aí a gente conseguiu que ele tirasse esse rapaz de lá de dentro, porque eles eram denunciados até no Conselho Tutelar, e a gente foi montar um projeto de forma que a gente pudesse acolher esta família, acolher essa sociedade e fazer um trabalho onde esse menino não ficasse mais nessa vulnerabilidade. E a gente começou a ter um diálogo com a escola. Sim. E a gente viu que os professores precisavam ser preparados para estar recebendo essas demandas. E foi aí que o Hercílio teve a brilhante ideia da gente fazer esse projeto. E ele fez o projeto. A gente não, ele fez o projeto. E aí nasceu o programa Escola de Professores, né? Que até a logo que a gente tem desse programa, né? É o rosto de um indivíduo aqui, mas com muitas mãos, né? Porque, na verdade, muitos, assim, para criar alguém ou para educar alguém ou para a gente fundamentar a personalidade, o caráter de uma criança, a gente precisa do pai, da mãe, da escola e do bairro todo, né? Então, são várias demãos ali, né, que perpassam e pintam os sentidos e a personalidade. E a Escola de Professores, ela nasce desse desejo da gente enriquecer o professor de conhecimento, né, de melhor preparação teórica mesmo, para eles aprenderem a reconhecer as dificuldades de aprendizagem, a reconhecerem também os transtornos do neurodesenvolvimento, ter ferramentas de base, de embasamento teórico, né, para dar suporte para essas crianças em sala de aula e, de alguma forma, tentar fazer com que com que a sala de aula não se tornasse um lugar que as crianças não quisessem estar, mas, pelo contrário, que elas amassem estar ali, que elas conseguissem aprender de forma mais prazerosa. E aí, quando eu comecei a fazer esse diálogo com a escola e com os professores, eu fui percebendo o quanto faltava esse embasamento, né? E aí, assim, eu sempre gosto de falar que professor é o ser que eu acho que deveria ter o maior investimento de todos, né? Assim, dos nossos governantes, enfim, para que pudessem ser melhor tratados, melhor formados, melhor capacitados, terem mais recursos, né? Por quê? Quando a gente pensa que uma criança passa mais tempo com o professor do que com a própria família, né? Principalmente aqueles que estão hoje, o Brasil tem muitos lugares, né, que tem o ensino integral, né, que a criança fica manhã e tarde, e às vezes quando ele chega em casa e o pai ou a mãe chega, ele já dormiu, né, não vai nem ver essa criança. Você pensa quanto é grande a responsabilidade dos professores e do ambiente da escola e quanto ela pode contribuir com essa criança. E aí, dentro desse projeto, o nosso desejo era fazer isso, né? E eu lembro que quando a gente começou a fazer isso, claro que todo professor já se sente carregado, sobrecarregado, ele tem 1 milhão de atribuições dentro da escola. Além do que, né, os pais eles querem sempre responsabilizar os professores para darem conta das demandas que eles não conseguem em casa. A gente conhece a luta da escola, Inicialmente né? Teve uma resistência, eu me lembro muito bem, grande, né? Que uma professora falou assim, cada um no seu quadrado. Assistência social de um lado, educação do outro, psicologia de outro. Eu não quero mais trabalho para mim. Exatamente. Né? Eu não quero mais uma atribuição ou mais um trabalho, eu não quero fazer nada. Elas falavam assim. Eles entenderam que esse projeto era mais um trabalho que o professor teria que ter, mas fazer. Depois então, aí o cenário mudou.
Então, assim, ó, eu vou falar um pouco dos modos, inclusive isso hoje virou um produto do Neurônios, né? Que uma consultoria, uma consultoria, um produto de treinamento, se você quiser levar esse modelo de treinamento para sua escola, para o seu município, pode entrar em contato com as nossas redes sociais aí, que a gente disponibiliza essas ferramentas hoje, né? Então, por exemplo, no módulo 1 a gente trabalha a neuropsicologia e a psicologia a serviço da educação, né? Quando a gente fala neuropsicologia e psicologia, é importante ressaltar que o nosso enfoque é fazer uma correlação do amadurecimento biológico e neurobiológico, né, das funções cognitivas e de como a gente pode auxiliar essa criança na consolidação da aprendizagem. Então, também olhar os aspectos emocionais, os aspectos evolutivos, né, e maturacionais da criança, junto com estímulos adequados para cada uma dessas idades. Depois a gente tem um outro modo para falar sobre as psicopatologias do desenvolvimento e do neurodesenvolvimento, onde a gente aborda todas essas questões de dificuldades do neurodesenvolvimento e também das lesões, né, crianças com algum tipo de lesão cerebral e o impacto que isso tem na aprendizagem delas também, e como que o professor pode fazer isso, como que ele pode diferenciar o que é normal do que é patológico, né, sobre as patologias da hoje conduta. Em dia, o que mais tem é crianças, como os professores falam, com laudo, né? O que fazer com essa criança? Isso já chegava lá, né? Olha, em 2010 isso já era uma demanda, né? Com certeza. Era uma demanda que, assim, a gente tinha bem menos ainda acesso a toda essa informação, né? E hoje já está tão espalhado tudo isso, e mesmo com tanta informação disponível e cursos também, a gente ainda vê que essa área ainda é uma área precária. Eu sempre falo que o professor que ensina o aluno não sabe como o cérebro aprende. Então, a importância que a gente tem de entender toda essa dinâmica. Nesse tempo, é importante que a gente estava querendo que o professor, ele pelo menos conseguisse identificar pequenos fatores, porque essas demandas chegavam para nós no centro de referência. Se chegava para nós, o público era o mesmo. Então, era o mesmo público na saúde, o mesmo público na educação e o mesmo público na assistência social. Então, por que não fazer uma ação na integrada, rede, né? na rede de atendimento, que é a ideia de escola que eu defendo hoje, de mudança na educação. Isso veio desenvolvendo em 2010. E em 2010, o que a Ercílio estava querendo levantar, aguçar nesses professores é a ideia de como identificar, como olhar para isso, o que é preciso ver. O que é preciso ver, o que é preciso fazer, né? Assim, aí entra a equipe multidisciplinar, porque como a Neuzeli traz aqui, na verdade, esse mesmo adolescente que chegava no CRAS, que tinha uma condição de vulnerabilidade, era o mesmo que estava fazendo atendimento médico, entendeu? Porque tinha um comportamento desajustado. E era o mesmo que estava dando problema na escola por dificuldade de aprendizado, né? Então, era o mesmo sujeito. E aí a gente queria unificar tudo isso, mas focar na escola, né? Tendo por base que a gente acredita que a educação é um grande instrumento de transformação, né? E aí, assim, como que é uma criança, né? Aí tem vários problemas que a gente tem que elencar, né? E que a gente mapeava. Como que uma criança que não tem uma nutrição adequada está pronta para aprender? Exato. A gente até falou isso no episódio passado, né? Que se você tiver a oportunidade de ouvir, ainda não ouviu, é um episódio que a gente fala sobre a arquitetura cerebral e o quanto isso impacta, né, no desenvolvimento da criança. Então, eu imagino que passa por aquelas mesmas questões. Passa por muitas questões relacionadas do desenvolvimento, desde a nutrição, né, desde essa estruturação de ambiente familiar, né, crianças em situações de risco mesmo, assim, graves, né, que têm pais muito desajustados, pais que têm doenças mentais, ou então que têm transtornos relacionados a vícios, né. Então, como que essas criancinhas estavam ali aprendendo? Então, quando a gente ia ver, eu via que a criança estava perdida, mas o professor também estava perdido. Então, a escola de professores, ela tinha esse objetivo. E eu pensava assim, gente, se eu conseguir estruturar um professor, se ele conseguir aderir a isso e a gente ensinar ele, quantas crianças não passa por ele num dia? Quantas salas de aulas ele entra, né? Na verdade, ele impacta. E no ano, ele poderia impactar quantas crianças? Exatamente. E a gente poderia pensar em mudar o futuro de quantas crianças, né? Porque, gente, olha... Foi uma semente. É uma semente. E olha só,
Quantos de nós, vocês que estão nos ouvindo aí, né? Quem não teve um professor que te inspirou? Todos. Todos. Quem não teve um professor que olhou para você diferente, em um momento que você precisava? Você se sentiu enxergado, né? Enxergado, Porque, às né? vezes, numa Visto. sala de 20, 30, 40 alunos, você se sentir enxergado. Eu tive um professor desse que chamava pelo nome, que olhava no seu olho, Sim. que às vezes quando você estava mais para baixo, ele notava que você estava mais para baixo, né? Isso faz toda a diferença. Tem uma autora chamada Nádia Bossa que ela fala, assim, num dos vídeos, nos relatos, e eu utilizo muito isso nas minhas aulas, e ela fala isso: professor, coloque o aluno perto de você. Mas esse colocar perto de você não é só fisicamente, é colocar perto do seu coração, Sim. com um olhar direcionado para ele. Então, quando você faz isso, você muda tudo ao redor, tudo se transforma, independe do laudo que ele tem, das especificidades que ele apresenta, mas quando você traz para dentro de você, ele começa a enxergar a aprendizagem a partir de você. Até porque não existe aprendizagem sem vínculo. Não existe. Você não consegue ensinar se você não tem vínculo com aquela criança. Então, o papel da afetividade na aprendizagem é importantíssimo. Então, o olhar do professor diferente, ele pode mudar tudo. E não só o professor que te marcou para o bem, mas aquele que também fez uma ferida emocional em você. Essa ferida pode ter te prejudicado para muitas coisas, né? Eu recebo no consultório adultos que não conseguiram ir para frente nos seus estudos porque sofreram muito bullying na sua vida, né? Professores que chamavam os alunos de asno, de burro, entendeu? De que ele não ia dar conta. E quando a criança não tem uma estrutura emocional, né, que ninguém tem, né? Assim, não dá para a gente esperar que a criança tenha uma resposta boa a isso. Se ele também não tem um ambiente em casa, uma preparação emocional para lidar com essas adversidades, este conteúdo pode encontrar no coração da criança e ser no coração da criança como uma carga traumática. Ele pode levar isso lá para frente e isso pode, de alguma forma, atrapalhá-lo. E aí, assim, um dos relatos, assim, a gente teve essa resistência, né, que não foi fácil, a gente não teve muito apoio para desenvolver, a gente teve alguns apoios aqui para confeccionar o material e tudo, mas eu lembro que eu ia para isso lá, para fazer esse trabalho... Essas palestras, né? Sem nenhum subsídio, assim, a mais, né? Eu acho que era até as quartas-feiras, olha como eu lembro. E a gente fazia tudo isso com muito amor. Aí eu lembro que uma professora, né, no final desse módulo aqui, esse projeto é tão legal que, assim, eu falo para eles no começo do programa que eu quero que eles foquem nos alunos que eles têm como aluno problema. Então, você vai trazer esse aluno problema e as dificuldades desse aluno problema e nós vamos desenvolver com esse aluno tudo que nós vamos aprender aqui. E no final desse programa, eu quero que você... estratégias, né? Durante o curso... Já era tudo focado com estratégia. A gente tinha a parte teórica, o embasamento, mas também estratégias. De como lidar com isso em sala de aula e como também transformar o vínculo com esse aluno, chamando esse aluno para o aprendizado. Porque, gente, olha, saibam vocês que toda criança é capaz de aprender. Mesmo aquela que tem qualquer tipo de dificuldade, de transtorno, enfim. A gente sempre vai conseguir ensinar alguma coisa para aquele indivíduo. E aí... a gente teve uma oficina, um módulo, só para falar dos resultados, né? E aí eu recebi coisas muito impactantes, assim, né? De uma professora, vou contar rapidamente 2 aqui, de uma professora que disse: Hercílio, eu queria dizer para você que você foi como uma água no deserto, que entrou não só dentro da sala de aula, mas me fez recuperar a minha casa, né? O vínculo com os meus filhos, que estava perdido e que eu não conseguia prestar atenção neles. Então, estava perdendo a minha sala de aula e a minha casa. E eu estava tendo o trabalho como um fardo tão grande que estava me fazendo perder esses 2 lugares. E aí, o que eu fiz? Eu pedi os alunos para escrever uma carta para você,
para eles falarem para você o que mudou na sala de aula depois que eu fiz a escola de professores. Mas olha, a gente chorou tanto nesse dia. E Ercílio, cada dia que ele chegava desses encontros, ele chegava com as ideias borbulhando. Nossa, e ele vinha muito incrível. impactado com os resultados. Uhum. E eu não sei se... Eu acho que o Ercílio já saiu de lá depois disso, mas o que gerou a escola de professores? O município de Senador Canedo tem uma equipe múltipla que partiu desse projeto. Olha que legal. Tem a APAI, Sim, que partiu desse projeto. sim, grandes frutos. Foram grandes frutos, porque a gente conseguiu colocar essas instâncias para conversarem e para ver que a gente é uma sociedade só, que precisa dialogar. E esse diálogo deixou esse legado em Senador Canedo. Eu sempre falo, quando vejo a comemoração lá, da inauguração, quando eu participei da inauguração, nós somos fundadores desse projeto, e a gente fica assim, olhando o que a gente teve que caminhar, de diagnosticar, mapear nesse município, que até então era bem pequeno e hoje está, né, gigantesco, né? Mas a gente teve que passar por processos que se desdobraram em grandes coisas que o município desfruta hoje. Maravilha. Augusto Cury tem uma frase linda, que é a que está aqui na capa do projeto, né? Que diz: educar é ser um artesão da personalidade, um poeta da inteligência e um semeador de ideias. Então, eu acho que foi isso que o desejo desse projeto é exatamente esse: contribuir para uma formação, a estruturação de uma personalidade, né? E a gente sabe que a educação, ela consegue transformar o indivíduo mesmo e semear ideias, né? E foi o que a gente fez ali, e que a gente fez em outros lugares também. Depois eu fiz, né, isso em outros lugares, e ajudando outros professores e outros ambientes aí da escola a ter esse olhar, né? Porque Maravilha. o Ministério Público abraçou essa ideia e quis multiplicar essa ação em outros municípios. Ele viajou até para alguns estados para estar levando a ideia. E Senador Canedo virou referência até, não só, né, nessa questão, mas tem outros projetos que a gente desenvolveu, do CRAS, que a gente desenvolveu a gente. Nesse tempo. E foi um tempo muito gratificante. E a gente é feliz em rememorar isso hoje. Com certeza. E como foi para você, Neuzeli, após esse período lá, né? Como que é a sua atuação hoje, né, nesse centro de atendimento especializado? Quais as fragilidades que você mais encontra, né? Não só em parte dos alunos, mas desses professores com quem você lida hoje. Conta pra gente um pouco de como é o seu trabalho hoje e como isso acontece. Então, eu trabalho concomitantemente em dois ambientes diferentes, né? Que é na faculdade, com o curso de psicopedagogia, e nesse centro, né, de inclusão. No centro de inclusão, as crianças já chegam com um laudo. Ou ela pode chegar por nota técnica, que existem várias notas técnicas que encaminham crianças para o centro de atendimento educacional especializado. Então, essas crianças chegam com aqueles laudos e quando os professores, a gente trabalha com equipes de profissionais, e esses professores, eles fazem 6 atendimentos, até eu estava explicando isso para o Ercílio antes disso, eles fazem 6 atendimentos para fazer a convergência daquele caso com aquele laudo que ele vem de encaminhamento. Para chegar aos centros, a equipe multi vai na escola. Então, ela visita a escola, convidado pelos diretores, coordenadores dessas unidades escolares de Goiânia. E aí, eles são encaminhados para esses locais. Quando os professores começam esses atendimentos, eles começam a perceber que, às vezes, a criança não tem
são muitos os casos de crianças que, de fato, eles não conseguem perceber a característica, às vezes, do TEA. Ele vai com esse laudo e ele não tem. Outros que vão com características de dificuldade de aprendizagem e, na realidade, ele tem mais do que aquilo, ele tem transtorno. E a gente vai fazendo os encaminhamentos na medida em que os atendimentos vão acontecendo. Paralelo a esse processo, os nossos professores, eles vão nas unidades escolares, fazem uma visita em loco, para estar orientando o professor da sala de aula de como está fazendo a adaptação curricular para aquele sujeito que a gente está atendendo lá no centro de inclusão. Então, esse projeto, esse trabalho, ele tem sido assim, crescente na rede do município de Goiânia, mas ele não é um projeto fácil, porque o desconhecimento dos professores dessa área de conhecimento da neurociência, desse funcionamento cerebral, de como ele pode fazer um trabalho de acordo com que a criança seja capaz de aprender. Tem até um livro que eu até falei com o Ercílio, que eu gosto muito dele, tem o autor, o Heber Maia, ele é um psiquiatra do Rio de Janeiro, e ele fala, se a criança não está aprendendo do jeito que você está ensinando, então ensine do jeito que ela consiga aprender. Que ela é capaz de aprender, que ela seja capaz de aprender. Então a gente leva essa ideia. Aí entra as resistências que a gente enfrenta no começo. Primeiro porque a escola acha que vem outra pessoa para dizer o que a gente tem que fazer. E a gente vai lá, não é para mostrar o que ela tem que fazer, a gente vai para articular, para se tornar parceiro dele com aquela criança em comum na sala de aula. É comum a esses dois ambientes. E aí, quando o professor ele começa a receber essa orientação, ele começa a ficar à vontade. Quando ele começa a praticar e fazer essas adaptações curriculares que os nossos professores estão fazendo para ele, eles começam a perceber que funciona, que isso dá certo. Vou usar o exemplo para vocês de um professor de área que tem uma criança nossa que tem um diagnóstico que ela é uma criança comprometida, com deficiência intelectual não leve, e até o médico falou, olha, ela não tem uma expectativa de leitura e escrita, mas a gente precisa fazer essa inclusão com ela acontecer. Então, ela é uma menina de 12 anos, que não sabe escrever o nome, não sabe as cores, e ela traz o relato de que na escola ela não vai para o recreio, porque podem machucá-la, e que ela fica dentro da sala de aula desenhando. Quando a mãe dela chega, ela fica no portão, esperando, que ela não consegue, aquele mundo já de adolescência, ela está no 6º ano, ela não consegue explorar o ambiente da escola dela. E a gente foi conversar com essa equipe que atende. O professor já veio resistente e a gente foi falar assim, olha, professor, a gente não tem essa expectativa, mas ela não sabe dizer para a gente o nome de nenhum dos professores que ela tem. Ela não sabe dizer para a gente o nome de nenhum colega da escola. Então, o que a gente está querendo dizer? Que a gente precisa ter uma postura inclusiva, porque uma inclusão, ela perpassa o contexto da ideia de que a gente tem hoje, o ambiente tem que ser inclusivo, o professor ele tem que ser inclusivo, o porteiro da escola tem que ser inclusivo, a merendeira tem que ser inclusiva. Todos os protagonistas desse ambiente precisam ser inclusivos também. E aí a gente começou a colocar para ele, levou material adaptado. Olha, ela não sabe cores. E a gente não pode ensinar todas as cores para ela, porque ela não dá conta, a gente vai de uma cor. A gente vai ensinar um número. Aí dentro do seu conteúdo de matemática, o número que ela aprendeu, se foi o número 1, o número 2, o número 3...
ótimo, você vai pedir para que ela identifique dentro daquele conteúdo esses números, estas cores. Alguém pode buscá-la no portão, alguém pode acompanhá-la na hora do recreio, ela pode fazer ações, a gente pode colocar um colega para ser coadjuvante dela dentro do ambiente escolar. E você vai ver, professor, que isso funciona. A gente percebeu que eles aliviaram, os professores de português e matemática conversando conosco. E aí, a gente fala assim, professor, agora você pode passar seu contato e a gente pode trocar figurinhas para ver o que está funcionando lá. Ele passou. Na próxima semana, ele já passou o recado para a nossa professora. Olha, ela aprendeu o meu nome. Aí, a gente entra naquilo que a gente falou anteriormente. Ele olhou para ela pela primeira vez e se importou com ela. E foi até o caso que você mencionou, né, a seu respeito. E ele falou assim, tá funcionando. Aí eles começaram a se envolver e a colocar em prática aquilo que a gente levou para eles. O que a gente falou, professores, se vocês fizerem isso aqui e a gente lá, a gente vai estar estimulando esse cérebro, a gente vai estar melhorando esse quadro atencional, a gente vai estar estimulando memória. Então, todas essas funções executivas, essa criança vai ser estimulada e ela vai acionar isto e ela vai trazer retorno para nós. E eles viram que isso dá certo. E isso está começando a funcionar. É pouco? Sim, não é o suficiente, mas começou a fazer alguma coisa. Mas eu, assim, trazer a Neuzeli aqui é mostrar para as pessoas, assim, primeiro que eu acho brilhante ter um lugar para você conseguir olhar para essa criança, para as dificuldades que ela tem de aprendizagem fora da escola, mas que é um ambiente pedagógico, né? Porque, assim, o que a gente vê, assim, o que acontece na prática, né? Por exemplo, essa criança ela pode chegar para a demanda do psicólogo ou neuropsicólogo, eu consigo avaliar essa criança e eu vejo que essa criança tem uma dificuldade, né? Claro que a gente vai fazer as baterias de teste e a gente até propõe uma reabilitação para essa criança. Mas aí a gente vai ver que a falta de conhecimento dela é básico, né? Às vezes ela não conseguiu nem ser alfabetizada. A gente tem um monte de ferramentas ali que a gente pode ajudar, mas esse não é o meu papel. Quem cumpre esse papel melhor é o pedagogo. Um pedagogo bem instruído, né? Ele consegue entrar aí, um psicopedagogo consegue ajudar essa criança. Então, como a gente sempre, nas nossas falas e nas nossas ações, a gente gosta de falar da multidisciplinaridade, é importante demais a gente pensar que o papel do professor, né, ele extrapola só o conteúdo programado para aquela sala de aula, para passar aquele conteúdo, né? A gente sabe que a sala de aula não é o lugar dele fazer isso, mas se ele tiver um olhar diferente, dentro da sala de aula, ele pode ajudar essa criança que tem dificuldade a pelo menos se interessar melhor por aquilo que ele fala ou pelo conteúdo, né? E ter um lugar para tratar essa criança das suas dificuldades, para ter um diagnóstico, o que eu imagino que você deve receber de diagnósticos errados, né? Porque o que mais tem isso, se chega nos nossos consultórios, deve chegar muito para vocês também, né? Então, assim, por exemplo, nem toda hiperatividade é TDAH, nem toda dificuldade de aprendizado, né, significa que a pessoa não tem condições intelectuais, nem toda dificuldade de atrasos de desenvolvimento tem a ver com autismo apenas. Então, assim, hoje a gente ouve tanto falar desses diagnósticos, mas eles estão sendo tão mal feitos, né, e que, assim, requer mesmo uma atenção melhor, né? E aí eu acho legal o seu relato, né? Porque é sempre assim, quando a gente vai comunicar, fazer uma devolutiva com outro profissional quando está junto, parece que é sempre uma situação desconfortável e que não deveria ser, na verdade, né? Porque eu acho que quando a gente se respeita como profissional, quando você vai cuidar de uma criança que ela é cuidado por outro, eu acho que o mínimo é a gente tentar entender o que já foi feito com essa criança. Deixa eu tentar entender o que você já trabalhou, até onde você já conseguiu
conseguiu, até para não tentar fazer a mesma coisa que você está tentando fazer. E a gente precisa junto encontrar uma saída. Então, quando você desloca do seu trabalho, uma equipe vai para dentro da escola, que a gente sabe que tem um universo de problemas e de dificuldades, é para tentar entender o que é a dificuldade daquela escola, quais que são as demandas que aquela sala de aula tem, e mais, qual que é a falha, onde o professor não está conseguindo ir, né? Eu sempre falo uma coisa, né, nas nossas falas aqui, a gente só leva o paciente até onde a gente já chegou, até onde a gente já alcançou no conhecimento. E na educação também. Se os seus recursos para lidar com os transtornos que o mundo moderno traz para a sala de aula são pequenos, né, ou você não consegue lidar com isso, com certeza ou isso vai impactar muito. Ou às vezes enxerga apenas o aluno que tem dificuldade como o aluno problema, ou um aluno que tem problema de comportamento como um desinteressado, né? E você já parou para pensar que o aluno muito inteligente, ele é um aluno problema? Com certeza. Né? A gente atende crianças, né, com altas habilidades de superdotação, com transtornos e com autismo, assim, com várias comorbidades juntas. A gente tem um estudante que ele tem todas as características de altas habilidades, mas ele está num momento assim muito, muito grande de surto, e a gente aciona a família e fala assim, ó, não estamos conseguindo trabalhar diante do quadro que ele apresenta nesse momento, mas o garoto fala inglês fluentemente, de uma família desfavorecida, uma criança que nunca frequentou um curso de inglês, e ele conversa, a professora pergunta e ele responde em inglês. Nós temos crianças de 5 anos que falam japonês. E aí o que acontece? A gente começa a observar que a gente precisa ir para além desse contexto, que a gente precisa, são muitos os fatores da educação que precisam de transformação, né? Que precisa ser olhado. Mas uma deles é a formação dos professores com conhecimentos em neurociências. Gente, isso é fator de urgência e emergência diante do quadro de saúde mental que nós estamos vivenciando na nossa sociedade. Hoje, nós já estamos recebendo as crianças com laudos que já estão sendo atendidas já fruto da Zika, certo? Do resultado desses transtornos que originam desse tempo, da pandemia, certo? Da criança que não consegue conviver com o outro, porque ele nasceu lá em 2020, ele já chegou num CMEI e ele nunca conviveu, ele ficou trancado. Ou estava com 2 aninhos, né? Hoje está com 4. Com 4, e aí a família começou a olhar aquela criança e falar assim, tem alguma coisa errada. E hoje, por exemplo, lá no nosso centro, nós estamos recebendo crianças, muitas crianças que vêm da rede privada para a instituição pública, porque ele vê que essa criança tem alguma coisa para além do processo, que nessa instituição privada eles não conseguem ter esse atendimento que a gente tem. Para ter o atendimento no centro de inclusão, ele vai e começa a buscar a rede pública, porque os sistemas, né, de plano de saúde, hoje está muito complicado você que está conseguindo essas terapias. E aí a gente começa esses laudos, que o Hercílio fala, a gente vê laudos de criança que vai com diagnóstico de TEA, a gente não vê nenhum estereótipo do TEA ou de TDAH, não tem nenhum marcador, como o Hercílio fala, de dislexia, e aí às vezes faltam mesmo os estímulos próprios para a idade, certo? Isso. Problema no desenvolvimento psicomotor, sim. A criança que ficou muito dentro de casa nesse período de pandemia, principalmente os que ficaram dentro de apartamento, que não pôde brincar, que não pôde desenvolver esse corpo, não colocar esse corpo em atividade, e a aprendizagem, ele tem muito a ver com esse desenvolvimento psicomotor, e aí afeta essa emoção, e automaticamente todos esses critérios vão afetar a aprendizagem.
E aí estabelecer o vínculo com esse professor da escola, com esse professor do centro de atendimento, propiciar no ambiente familiar um vínculo que seja positivo, um vínculo que seja norteador para essa aprendizagem, é um desafio. E nós lá fazemos essas orientações. Então, a gente orienta o professor da escola, a gente orienta o professor, os pais, de como lidar, como estimular a aprendizagem dessa criança em casa, como levar esse conhecimento para o terapeuta que está tratando dessa criança. Então, são muitas as atribuições dentro desse centro de atendimento de inclusão. Eu acho que essa complexidade toda, né, que você traz... Porque, na verdade, olha para você ver o quanto é complexo a gente falar de aprendizagem, sala de aula e escola, governo, ambiente, né? Porque, olha só, se a gente pensa que a criança, o professor não está preparado para lidar com a criança que tem altas habilidades. E nem está preparado para lidar com a criança que tem dificuldades de aprendizado. Então, veja bem, se você tem um cenário para um cérebro normal, funcionamento normal, ou que tem muita habilidade, que seria fácil para ele aprender, essa criança não deveria ter problema. Ele não deveria ter dificuldades, né? E o professor não deveria ter dificuldade de lidar com um cérebro tão brilhante. Mas a escola não está preparada para lidar com o cérebro brilhante. E ela não está preparada para lidar com o cérebro que tem dificuldade de aprendizagem. Então, ela está preparada para lidar com o quê? Sabe? Qual que é o tipo de ensino que tem sido propagado, né? O conteúdo. A gente precisa de ver como isso tem sido passado. E aí tem um monte de problemas relacionados a isso, né? A gente, por exemplo, eu recebo adolescentes que estão em escolas particulares aqui, excelentes escolas, por sinal, mas que recebem uma carga tão grande dessas escolas para terem que serem aprovados, por exemplo, no vestibular, né? Que adoecem essas crianças, porque eles não têm um aparelho emocional, né? Assim, estruturado a ponto de lidar com cargas, a ponto de lidar com tantas cobranças, ou então já vem com déficit de aprendizado desde lá de baixo, e aqui vê o tamanho dessa dificuldade e se torna um ambiente caótico para ter que lidar. E aí a gente vê crianças com fobia de escola, com dificuldades de ir para a sala de aula. Então, a sala de aula, que deveria ser um lugar de inspirar, de desenvolver, de fazer com que a criança se sinta confortável, ela tem se tornado, para muitos adolescentes, um lugar de pânico também, né? Então, a gente precisa mesmo de formação, de ajudar o professor, a escola a entender isso melhor, né? E assim como essa logomarca aqui, né, várias mãos, eu acho que são várias áreas do conhecimento que precisa ter um diálogo com a escola, né? Afinal de contas, alfabetizar e fazer com que o cérebro aprenda é uma missão que agora, recentemente, as neurociências têm começado a entender, né? Então, assim, é difícil a gente pensar como que a gente sobreviveu a anos de escola sem que os nossos professores não tinham a menor noção do que é funcionamento cerebral. Mas é aí, Cílio, que surgiam os rótulos. Aí que surgiam as crianças que ficavam à margem desse processo, o grande número, a evasão escolar e às vezes de sujeitos altos habilidosos, certo? De sujeitos com transtornos, de sujeitos que sofriam nesse ambiente com um potencial enorme e que não, pela própria formação, Ercílio entrou num quesito primordial. O que a gente precisa? De formação. O que a gente precisa? De uma estrutura que favoreça essa formação. Esse engessamento. O professor, ele é preparado para lidar com o conteúdo. Então, uma das resistências que a gente enfrentou lá no começo desse programa dessa escola de professores, essa resistência entra naquele aparato, aquele aparato de coisas que o professor, de atribuições, de papéis, de que ele tem que se envolver com o dia a dia. Você fala de um diário com o professor, ele quer morrer, ele fala das provas. Eu tenho um amigo, ele estava falando para mim, eu tenho 400 provas para corrigir, entende? Porque é professor diário. Então, ele começa a se envolver tanto
tanto com questões que estão por trás desse processo, e o envolvimento fica só mesmo sendo o conteúdo. Então, esse sujeito que é diferente, que é atípico, né, que está dentro desse contexto, que não aprende daquele formato, ele vai ficando à margem. E na psicopedagogia, nas avaliações que a gente faz lá na instituição, o que a gente percebe? Quem chega muito para a gente avaliar? Aqueles que incomodam a escola, porque lá a faculdade que eu trabalho, eles fazem uma busca ativa. Então, eles fazem uma busca ativa na sociedade e procura quem? As crianças que estão dando trabalho na escola, porque elas incomodam, e o professor, ele vai pedir para a mãe, procura um psicopedagogo, um psicólogo, porque tem alguma coisa acontecendo, ele não está evoluindo, porque ele está dando trabalho. E as crianças que chegam para nós, que os pais perceberam, um mínimo de crianças que chegam, porque geralmente são aquelas crianças quietinhas, que não dão trabalho. Até tem uma autora, a Maria Lúcia Leme Vaz, ela fala sobre isso. São as vedetes do sistema educativo. Eles não dão trabalho, eles são copistas, eles têm baixo rendimento, mas eles não incomodam. Então, se eles não incomodam e ele espera o colega terminar a atividade para ele copiar a resposta, e ele está sendo produtivo para esse sistema. Sim. Que não quer ver esse sujeito, não ver esse sujeito como protagonista dessa aprendizagem. Então, esse sujeito chega para avaliação, esses que são os quietinhos, eles vêm poucos. Então, esses mais agitados, que para a psicopedagogia a gente fala que são os hiperassimilativos, eles fazem aquele barulho todo, eles incomodam, eles fazem bullying com aqueles que estão estudando, eles são os causadores, né, de problemas comportamentais nesse ambiente escolar, eles vêm muitos para essa avaliação. E dentro desse contexto avaliativo, ele vai ver o quê? Ver que esse sujeito ele ficou parado lá num tempo, num determinado momento em que ele criou uma ruptura. A Fernandes, ela diz que ele criou um atrape. Ele não consegue se relacionar com essa aprendizagem porque ele não conseguiu aprender determinado conteúdo, e o conteúdo ele é progressivo. Então, se você não consegue compreender o sistema de numeração decimal, você não vai conseguir as operações, você não vai aprender adição, você não vai aprender subtração, multiplicação, divisão, que são os conteúdos de base. E o professor, ele não consegue visualizar isso dentro do ambiente escolar, porque ele não consegue, ele não tem o conhecimento, ele não foi preparado para isso. O que ele foi preparado? Para lidar com o conteúdo, apenas. Com a avaliação formal, e avaliar só por aquele prisma, score, né? Aquela nota. E esse sujeito que a gente tem dentro desse ambiente sistematizado, que não consegue aprender como os outros aprendem, ele precisa ter um olhar diferenciado e ele precisa ter uma adaptação curricular. Mas ele também é merecedor de uma avaliação, já que ele quer ter uma nota, por que ele não ter 10 se ele conseguiu aprender o conteúdo que ele deu conta? Ele não foi 10? Mas não no conteúdo que é a escola, que é esse padrão que prepara para quê? Para esses exames nacionais, que prepara para o Enem, que prepara para essa gama de competitividade que a gente tem no mercado, porque essa escola é uma escola que prepara para atender o mercado capitalista. Pois é. E a gente começa a perceber que são muitas as dificuldades que esse processo, que essa educação enfrenta. Muitos desafios, né? E muitas vezes a culpa para só no professor, e ele não é o culpado. Nossa. Né? É o que mais deveria ser visto, né? Assim,
e é onde deveria estar o maior investimento, né? Exato. E quando a gente fala de estrutura, muitas vezes as escolas ou então as pessoas acham que a gente está falando de ter uma escola super tecnológica ou cheia de coisa, e não é disso que a gente está falando. E né? a gente percebeu aí no período de pandemia o que quanto que a tecnologia, não atendeu, não substituiu esse professor. E não substitui. As crianças atípicas, elas não conseguiam ficar na frente de um computador assistindo aula, ficou inviável nesse processo. Outra questão, o professor também não era preparado para trabalhar com essas tecnologias, ele teve que se reinventar e continua se reinventando igual um amigo meu durante esse teve processo. Que trocar o pneu com o carro andando. Trocar o pneu com o carro fechou tudo do nada. Fechou tudo do nada. Então, o professor, ele não é culpado desse processo. Então, eu estava até falando com o Ercílio que eu tenho a escola que eu idealizo, que é a escola ambiente. Eu tenho esse sonho da escola ambiente, que é onde é o sujeito que vai buscar esse conhecimento. A gente tem uma escola hoje do modelo da época da Revolução Industrial, que eu até mencionei com ele, da caixinha de leite. A caixinha de leite, ela é organizada, né? Todo mundo todas elas com a mesma data, configuração da caixa, tudo para cá. Então, o nosso formato de sala de aula é esse. E na minha época, Neuzeli, as carteiras vinham etiquetadas. E ai da gente se a gente sentasse em outro lugar. A gente era tudo caixinha de leite, entendeu? E tudo caixinha de leite. Então, a gente precisa ter ambientes de aprendizagem. Sim. Então, porque eu sou a favor da escola integral de qualidade, onde ele possa ter um esporte que ele se identifica, uma área esportiva que ele se identifica, por que não a música dentro da escola, ele aprender alguma coisa lá dentro. Mas quem é que vai fazer isso? O professor? O professor do conteúdo, por que não ter outros atores nesse processo? E a gente está falando de escola pública, né? Disso em escola pública, porque a gente tem muitas escolas particulares que tem todo esse universo de todas as questões, mas a escola pública deixa muito a desejar. Mas é a escola pública que acolhe todos. Sim. E todas essas demandas de crianças atípicas, elas geralmente vêm para a escola pública. E esse professor, ele fica literalmente desesperado. Esses dias nós fomos numa escola fazer a articulação, eu falei com o Ercílio, tanto que eu me sensibilizei com a professora, ela tinha 3 crianças autistas dentro da sala, crianças com assim, comportamentos disruptivos o tempo todo, e 25 crianças para alfabetizar, muito certo? Muito e com 2 cuidadores, cada criança tinha, 2 crianças tinham cuidadores e uma não. Só que uma dessas crianças, ela dizia, eu percebo um potencial nele, mas a funcionalidade dele é com toque, e eu não posso só tocar nele. E aí, quando eu não estou tão perto dele, ele se desorganiza. E você não pode deixá-lo desorganizar. Só que ela falando para a gente, mas eu tenho que alfabetizar todos, como que eu vou fazer? A professora estava assim, desesperada com aquele desafio. E aí a gente foi levar para ela a proposta, vamos estudar sobre isso. Ela falou assim, eu confesso que eu não tenho. Como que vocês fizeram? Eu falei assim, nós buscamos por nós mesmos. Nós vamos buscar o conhecimento. Você precisa conhecer disso. Olha, como a criança, como o autista aprende, como é o cérebro do autista, você sabe. Vamos estudar isso. Como que ele faz essas conexões? Ele não tem. A gente precisa desenvolver isso nessa comunidade escolar. Com certeza. E todos desse ambiente precisam ter essa visão. Com certeza. Então, para a gente caminhar aqui já para o fechamento desse episódio, essa conversa que está sendo tão produtiva, vamos falar um pouco, professor Ercílio, sobre como você acha que as neurociências podem contribuir, de fato, para transformar essa sala de aula em um ambiente fértil para a aprendizagem, né? Como vocês acham também que o ambiente familiar pode cooperar para o desenvolvimento dessas competências de aprendizagem, né? E como lidar com essas crianças com atraso de desenvolvimento psicomotor ou por lesões, que acabam desorganizando a forma de se aprender, da forma esperada, digamos assim. Olha, esse é um assunto que assim, me interessa muito, e eu tenho buscado
muito conhecimento dentro desse universo, até porque os meus primeiros anos de dedicação, né, assim, profissional, foi tentando entender muito o neurodesenvolvimento infantil. Então, uma das experiências, eu tive uma experiência há um tempo atrás que mudou muito a forma como que eu vejo, né, assim, a contribuição da neurociência e do que a gente precisa fazer, ou na verdade essa experiência me acordou, assim, e para fazer alguma coisa por isso, né? Eu estava na Malásia e eu vi uma faixa, a gente estava num passeio e eu vi uma faixa escrito Brain Week, Semana do Cérebro. E eu não acreditei que eu estava vendo aquilo, né, que sempre estou estudando o cérebro aí como neuropsicólogo, e era justo a semana que eu estava lá. Estava de férias. E eu pensei, meu Deus, para tudo, eu vou lá, agora que eu preciso saber o que é isso, o que está acontecendo aqui. E eu cheguei lá, era um evento gigante, e tinha uma fila imensa, e eu entrei nessa fila para participar desse evento. Quando eu cheguei lá, fiz a inscrição e entrei. Quando eu entrei, era um evento para criança compreender o funcionamento cerebral. E era uma feira do cérebro toda ambientada. Uau, né? Toda ambientada para cada das competências do cérebro divididas pelo neurodesenvolvimento, o amadurecimento neurobiológico. Então, a gente tinha crianças de 2 a 6 anos de idade, de 6 a 10 anos de idade, de 10 até 13 anos de idade. E aí tinham atividades competentes para cada uma dessas idades, mas, de fato, eles entravam em contato com o cérebro em si. Quando você entrava ali, tinha um monte de cérebro analógico, um monte de cérebro de verdade lá, e a primeira experiência que a criança ia ter era saber, você sabe o que você tem aqui? Né? Você tem um desse aqui, ó, você tem um cérebro aqui. Legal. E aí eu fiquei fascinado com tudo aquilo, assim, deslumbrado com aquilo. E aí um dos organizadores chegou até mim e falou assim, você é a criança mais velha que está aqui. Eu imagino você na fila, assim. Então, aí ele perguntou, eu falei assim, nossa, sou mesmo, mas eu estou encantado. Eu falei, eu sou neuropsicólogo, né? Eu sou do Brasil e eu estou aqui maravilhado com isso. Ele me disse, mas lá vocês não ensinam a criança sobre o funcionamento cerebral? Oi, que vergonha. Aí eu falei para eles, olha, a gente sai do 2º grau sabendo que a gente tem um cérebro, ponto. Mas a gente não sabe o que ele faz, como faz, a organização do sistema nervoso central, a gente não conhece essas propriedades, a gente não sabe de nada disso. Ele disse, que pena, vocês estão impedindo, né, que a criança desenvolva um gerenciamento das emoções e do comportamento. Ele disse, vocês estão impedindo, ele usou essa palavra, sabe? Ele falou, aqui nosso índice de crianças com dificuldade de aprendizagem é baixo. Aqui nosso índice de crianças delinquentes é baixo, porque a gente começa desde cedo ensinando para eles que eles têm um cérebro, quais são todas as funções desse cérebro, que eles podem gerenciar o conhecimento e o comportamento. Eu fiquei fascinado com aquilo. E ali eu saí de lá falando, gente, eu preciso fazer alguma coisa dentro da área da educação. Então, acho que dentro desses projetos aqui, tudo que a gente tem desenvolvido, né, a gente já fez um simpósio internacional sobre neurociência, cognição e aprendizagem. Temos feito trocas ao redor do mundo aí para a gente entender melhor esse universo e tentar inspirar professores, diretores, né, a transformar essa escola, né, esse ambiente da sala de aula em um ambiente de desenvolver potencialidades. Mas como eu acho que a neurociência pode contribuir? De várias maneiras. Ao longo desses últimos anos, a neurociência tem nos mostrado como de fato o cérebro aprende e como ele se organiza e se reorganiza após algum tipo de insulto cerebral, né? E eu acho que esse não é um conhecimento apenas para o profissional da área da saúde. Entender como o cérebro processa as informações, né, é de extrema relevância para a nossa atuação. E o que é mais interessante? A gente entender como que
no cérebro, as nossas habilidades elas são processadas. E como esses neurônios, né, eles mudam de função né, a partir do ciclo evolutivo. Por exemplo, o que eu estou dizendo? Né? A criança, quando ela chega para ser alfabetizada, com 4 anos de idade, ela já conversa. Ela conversa, ela tem um diálogo, ela tem um monte de conteúdos, ela tem uma memória operacional funcionando, ela sabe nomear cores, ela sabe falar um monte de coisas. Ela já tem as áreas do cérebro ali, em várias regiões, maduras para algumas coisas, mas, de fato, a aprendizagem ainda não foi consolidada para muitas outras habilidades. Então, por exemplo, ela sabe falar e conversar, mas ela não reconhece o alfabeto, ela ainda não sabe ler, ela não sabe escrever, ela conhece números, mas ela não faz operações mentais. Então, o papel da escola é instrumentalizar o cérebro, é dar para o cérebro o potencial que ele pode alcançar. E isso é muito incrível, porque, na verdade, as mesmas áreas que faz ela falar, que faz ela compreender, que faz ela entender, que faz ela ver, todo esse processamento ele precisa ser conectado, interligado, a partir de estímulos novos agora. Então, antes, a áreazinha aqui, perto do córtex visual, que faz essa criança enxergar, agora ele vai ter que se expandir para uma área mais próxima aqui, para ele virar caixinha... Novas conexões. Vai ser a caixinha de decodificar agora o que eu estou vendo, como eu estou vendo, e vai conversar com as áreas da linguagem para... Agora, a fala e a linguagem vai ser carregada de mais significados. Eu consigo escrever meu nome, reconhecer cada letra que faz o nome, porque eu já conheço o som do meu nome, mas eu não conheço os fonemas que fazem ele acontecer. Então, a aprendizagem, ela é, na verdade, o que torna o cérebro tão brilhante. Então, assim, eu acho que a sala de aula, ela se torna esse ambiente quando a gente conhece o que a gente pode fazer por aquele aluno. Se eu consigo levar ele a vencer essas dificuldades que ele tem, ele pode avançar muito. E aí a neurociência tem muito a contribuir com o professor. Porque uma das coisas que a gente vê também é que quando a criança não sabe um determinado assunto ou tem dificuldade com uma determinada área, a educação, os professores, eles ficam muito no literal, batendo na tecla daquela dificuldade. A neurociência nos mostra que o cérebro é uma conexão. No cérebro existem redes e outras áreas que participam de um comportamento. A gente precisa ter outras estratégias para ver se essas estratégias acabam compensando aquela dificuldade ou até mesmo fazendo com que aquela dificuldade seja superada. Acionar, né, esses locais no Acionar cérebro por meio de outros recursos. De outros recursos. Então, eu acho que a neurociência tem muito a contribuir. Por isso que eu acho que é muito importante a gente instrumentalizar o professor, a escola, para que a gente possa ajudar as crianças, então, e a escola a transformar a sala de aula nesse ambiente. Com certeza, maravilha. Então, assim, de forma prática, assim, para a gente já fechar esse episódio, que foi tão bom, de forma prática, que dicas ou que sugestões vocês dariam para professores, para pais que estão nos escutando agora e que querem, né, saber melhor como participarem desse processo de aprendizagem dos seus filhos? O que de forma prática eles poderiam fazer, sim? Desliguei o podcast aqui, quero atuar de forma mais presente nesse processo, né? O que eu posso fazer de forma prática, né, para promover essas habilidades, essas potencialidades que a gente está falando aqui da criança? Eu acho assim que primeira coisa é assumir essa responsabilidade de que a aprendizagem ela é de maior responsabilidade da família. A família é a maior responsável, porque a criança começa a aprender com a família. A escola, ela vem para, primeira coisa, construir essa identidade, fazer essas ligações com esse sujeito que começa, então, a fazer, ter acesso a essa aprendizagem sistematizada.
Uma outra questão que o Hercílio colocou que é muito importante, o professor precisa estudar o cérebro. Sim. Os cursos de formação precisam colocar em suas grades curriculares, no seu conteúdo programático, precisa estudar o cérebro humano e como esse cérebro aprende, estudo dos transtornos, né, de todo esse aparato que a gente tem hoje no nosso contexto, e esse professor precisa ter acesso a essa informação. A gente precisa que os pais se relacionem de forma mais efetiva com esses professores para estar havendo essas trocas de informações, e ele está colocando na prática de sua casa, na sua casa, momentos de aprendizagem. A gente sempre orienta lá, pai, você tem que ter um momento para você brincar com seu filho. Então, seu filho tem dificuldade com manter o foco atencional. O que você pode fazer? Você pode comprar tais e tais brinquedos, e você pode montar desafios. Nós vamos montar desafios com a mamãe, desafios com o papai, com o irmãozinho, e ele pode estar fazendo um ambiente da casa dele, um ambiente que favoreça, que transite para essa aprendizagem formal. Uhum. A gente pode também estar fazendo esses atendimentos, né, que proporcionar para essa criança desde pequeno, da mais tenra idade, assim que ele começa a lidar com esses processos, a estar acessando essas informações. E eu tinha uma colega que ela falou, olha, esse frontalzinho aqui, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. E então a gente precisa usar metodologias então a gente precisa compreender esse sujeito que a gente tem em casa. Então, se nós temos um filho hiperativo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocá-lo numa condição, aí você tem que ficar tanto tempo aqui estudando? Não, você sabe que o hiperativo ele precisa do quê? Do movimento. Então, ele, dentro da sala de aula, a gente já orienta a fazer isso. Pede para ir na secretaria, faz isso para dar tempo para ele fazer, se reorganizar internamente, uhum, e ele acionar essas informações. Então, buscar informações de acordo com a especificidade que você tem em casa, e ou você vai ajustar, ou você vai potencializar aquele sujeito que você tem, às vezes, que tem um potencial maior e que você pode descobrir dentro do seu ambiente escolar, do ambiente familiar. Então, a aprendizagem, ela é para além do ambiente escolar. A ambiagem, ela está em todos os locais. Como dica, a aprendizagem ela só acontece com vínculo, como a gente colocou aqui, né? E quando a gente fala vínculo, para levar isso para dentro do ambiente de casa, né? Como a Neuzeli falou aí, a tarefinha de casa, a gente precisa falar sobre afetividade dentro do processo de aprendizagem. Um cérebro bem nutrido, ele tem a base perfeita para que as funções executivas aconteçam. Então, você que está nos ouvindo aí, que tem crianças pequenas, tire um tempo para estar com a sua criança, para se conectar com essa criança, para dar atenção para essa criança. Elogiar essa criança. Né? Para não focar apenas nas dificuldades que essa criança tem, mas para você ser uma ponte para ele de segurança, para que ele consiga transpor essa dificuldade e essa dificuldade virar um aprendizado. E para vocês, a gente estamos aí ainda atravessando essa pandemia, né? E a gente sabe que muitas crianças hoje que estão com dificuldades e com déficit de aprendizagem estão tendo aí diagnósticos de autismo, vários diagnósticos pós-pandemia, e que às vezes nem é isso mesmo. Às vezes é só mas de fato é um atraso em função de que quando a gente olha os marcos do desenvolvimento e neurodesenvolvimento, que necessita de estímulos específicos, essas crianças estavam ali ou na tela, diante da tela, ou então sem os estímulos adequados. Então é importante você perceber, se essa criança tinha 2 anos e hoje ela tem 4, e hoje ela tem dificuldade de aprendizagem, né, no começo ali da leitura, no começo da alfabetização, com certeza... Até na linguagem também. A gente até tem visto, a gente precisa ajustar, porque a criança... Ela não vivenciou aquilo. Não. Uhum. Então, ela está em atraso. A gente pode considerar que ela está em atraso se ela não viveu aquilo. Então, a gente tem que ajustar aquilo que, nesse
tempo atípico. O estímulo que não foi dado, né? Não foi dado, então a gente precisa fazer o ajuste disso. E a gente pode fazer isso em casa. Então, por exemplo, eu recebi uma criança esses dias de 7 anos, uma menina tão articulada, tão bonitinha, veio para tratar por outros aspectos, mas quando eu coloquei um jogo para ela de leitura, ela não sabia ler. Entendeu? Tinha muita dificuldade. Só estava aprendendo a ler, mas assim, lendo sílaba por sílaba separada, né? Lendo com dificuldade. E aos 7 anos isso já deveria estar cristalizado. Mas a gente tem que considerar que é um processo pós-pandemia, o tanto que isso impactou. Então, na verdade, de dicas práticas é a gente pensar nessa história do neurodesenvolvimento, os marcos importantes do neurodesenvolvimento, de tanto a tantos anos, o que era esperado como comportamento. E a gente vê que dentro dessa janela desse marco de desenvolvimento, algumas dessas habilidades, por não ter recebido estímulos adequados, podem hoje estar com algum atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, e aí vale fazer uma boa avaliação para isso, e para a gente, às vezes, é só uma questão de ajuste e não uma questão de transtorno. Exatamente. E eu costumo falar assim para os meus alunos, olha, a gente precisa estudar desenvolvimento humano. O que cada criança, em cada etapa, no aspecto psicomotor, no aspecto de linguagem, o que ela já deveria, qual é o esperado para aquela faixa etária. Então, se aquela criança está aquém daquela faixa, o que nós podemos estimular para que ela possa ajustar já nessa tenra idade? Porque o que nós não podemos deixar acontecer é o acúmulo. Então, esse acúmulo vai gerar aquilo que o Hercílio falou, a falta de vínculo com o objeto de aprendizagem, a falta de vínculo com a figura de ensinante, e a figura de ensinante pode ser tanto no ambiente escolar como no ambiente familiar, né, porque são vários atores nesse processo, e ela tem, e o que ela precisa fazer? Ela precisa ressignificar esse processo. Quando isso não acontece, aí vem as dificuldades de aprendizagem, porque elas vão acumulando, aí a criança vai tendo baixa estima, ela lida, olha para o caderno, ela não quer, ela começa a ter recusa, ela começa a rejeitar, ela não quer mais ir para a escola, e aí começa o aspecto emocional ser atingido, porque aquilo virou um problema para ela. A escola, o aprendizado sistematizado virou um problema para ela, porque ele foi somatizando. E quando a gente faz isso lá no contexto, na tenra idade, né, quando a gente consegue perceber isso, a gente evita com que crianças neguem o processo de aprendizagem, e ela consegue se tornar protagonista desse aprender, ela consegue se ressignificar isso, e ela consegue construir uma aprendizagem que venha a ser positiva para a vida dela, e ela olha para a escola com desejo de ir. Quando a criança olha para a escola com desejo de ir, porque ela tem o quê? Um vínculo com esse aprender, e ela aprende de forma positiva. Maravilha! Então esse foi o nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer a vocês pela conversa tão rica. Muito obrigado, Neuzeli, pelo seu tempo, pela disponibilidade, disposição de vir até aqui. São experiências muito ricas as que vocês tiveram. A gente falou de vários aspectos aqui de neurociência, de aprendizagem, né, de como foi essa história, esse encontro de vocês lá no Centro de Referência em Assistência Social, até esses projetos que têm sido desenvolvidos hoje com essas crianças com dificuldade de aprendizagem, e isso foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui até agora aprendeu algumas coisas hoje, e eu tenho certeza que são ferramentas muito importantes, né, para serem aplicadas e replicadas, né? E para você que está nos ouvindo até agora também, muito obrigado pela sua disponibilidade. Esperamos vocês nos próximos episódios, que tem muitos convidados bacanas que vão chegar ainda, e muito obrigado. Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Que vocês continuem com esse podcast, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com as famílias, com a sociedade de forma geral. Que bom, obrigado.